o assunto é não nada o suficiente, né? Então, essa continuidade, na verdade, de lives, né? Dando continuidade, é aquele velho tema nosso de cansar menos e nadar mais. Claro, como eu sempre digo, cansar menos não quer dizer que não vai treinar, mas nós vamos ter mais qualidade, né, no nosso treinamento para poder cansar menos e nadar cada vez mais, com qualidade, certo? E isso entra muito, muito bem no nosso tema, não nada o suficiente. Essa é uma dúvida muito comum, muitas pessoas perguntam: Samir, vou fazer uma prova de 10 km, quantos quilômetros eu tenho que nadar por dia? Samir, vou nadar uma prova de 2 km, quanto que eu devo nadar por dia? E hoje eu vou falar aqui para vocês, tá bom? Já comentei outras vezes, mas hoje eu vou falar exatamente assim a prova, quantos treinos na semana, qual o volume que você vai segurar ali por semana, qual o volume médio por dia, né? E quantas semanas de treino para cada uma dessas metragens, tá legal? Mas para começar, vou começar pela pergunta que a maioria me faz, né? Então o pessoal fala assim: Samir, eu quero fazer um desafio, mas eu acho que eu nado um pouco, eu nado pouco. Nadar pouco é muito relativo, né? Nadar pouco é muito relativo. Nós temos vários tipos de metodologia, nós temos vários tipos de estudos fisiológicos mesmo, que comprovam que nadar menos com mais qualidade você consegue atingir boas marcas. Mas quando a gente fala de maratona aquática, né, o nadar pouco é relativo. Nadar pouco para algumas pessoas é 1.000 metros por dia. Nadar pouco para outras pessoas é nadar 4 km por dia, o que não é pouco. Nadar pouco para algumas pessoas que já treinaram a vida toda e tem uma base fisiológica, tem uma base técnica muito boa, não é a mesma coisa que o pouco de quem começou a nadar depois de alguns anos, tá certo? Então, nadar pouco é relativo. Vai depender da sua condição física atual, do quanto você está treinando, do quanto você treinou na sua vida toda, qual a sua bagagem técnica, qual o seu conhecimento em relação à maratona aquática, em relação à natação, qual o seu domínio, né, para você desenvolver o nado. Então é muito relativo a gente falar que está nadando pouco. Então, antes de você desistir de um desafio, procure analisar esses pontos, né, os pontos pessoais, tanto uma análise genética sua, quanto uma análise física, né, quanto uma análise de condicionamento e de conhecimento, de experiência, tá bom? E tem pessoas que acham que precisa muito volume para fazer a prova. E aí a gente entra em duas perguntas, né, que eu faço para você que está assistindo aí. Qual é o seu objetivo? Essa é a primeira coisa que a gente deve pensar, né? Depois que você analisa a sua parte técnica, a sua parte de condicionamento, o quanto você vem nadando, o quanto você vem se dedicando, né? O quanto de experiência você tem, aí você analisa qual é o seu objetivo. Seu objetivo é performance, é chegar entre os primeiros, ganhar sua categoria, entrar para o pódio, ou o seu objetivo é finalizar a prova. Esse é outro ponto que é fundamental, assim, é crucial para você definir qual o volume de treino você vai fazer. E por que isso é tão importante? Porque muitas pessoas colocam na cabeça que tem que nadar um volume altíssimo para completar uma prova. E quando eu falo altíssimo, é assim, a pessoa vai nadar 10 km e acha que tem que nadar 40 km por semana, né, para completar uma prova de 10, porque ela ouviu falar que a Ana Marcela treina 100 km por semana, então, tem que treinar no mínimo 50, porque é metade do que ela faz. Poxa, a Ana Marcela é campeã olímpica, né? Não dá pra gente comparar o volume dela com quem quer simplesmente terminar uma prova. A nossa comparação acaba sendo, querendo ou não, né? Como a gente está acompanhando a mídia, a gente está acompanhando os grandes resultados, é comum o atleta comparar com um atleta profissional. É comum, porque é a referência que ele tem na mão, né? Só que a gente tem que tomar cuidado, porque a referência real não é essa. Esses caras são surreais, né? Eles treinam, é o trabalho deles, eles treinam muito, eles se dedicam muito, por isso que eles chegam num patamar, num nível que a gente não consegue nem imaginar. Eu vejo, hoje a gente estava treinando lá, e aí o Nick falou assim: cara, eu tô nadando para 1,12 em A3, e para eu fazer
um sub 15 minutos, né, nadar abaixo de 15 minutos nos 1.500, se ele quisesse nadar abaixo de 15, ele teria que nadar 14 segundos abaixo do que ele estava segurando, né? 13 segundos abaixo do que ele estava nadando. Ele estava nadando forte para 1,12. E se ele pensar num nível mundial que nada abaixo de 15 minutos, ele teria que segurar para 59 segundos cada 100 metros. Ele teria que abaixar 13 segundos. Só que ele estava fazendo 1 de 100 e descansando. Esses caras nadam 15 vezes direto para 59 segundos. Isso é um outro nível, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, mais uma vez, com as comparações, né? Porque a gente pode desistir de um objetivo, desistir de um sonho, porque a gente faz uma comparação errada, tá legal? Então, esse é um ponto muito importante aí, crucial para você definir. Qual é o seu objetivo? É performance ou é finalizar esse desafio, é finalizar essa prova, tá bom? Então, 2 pontos importantes aqui que eu já falei, tá? Na hora que você acha que nada pouco. Primeiro, qual o seu nível técnico, qual o seu nível de condicionamento atual, tá? E qual o seu nível de experiência. Nível técnico, condicionamento atual e sua experiência na modalidade. Tá? Se você é uma pessoa já experiente, uma mulher, um homem já experiente, talvez você não precise de um volume tão grande. Se você já não tem essa experiência, não tem essa bagagem, não sentiu a dor que vai sentir durante uma prova, o desconforto, as dificuldades, então talvez tenha que nadar mais, né? É uma análise muito individual que a gente faz, que o treinador faz, tá bom? E que você também pode fazer, né? Se você estudar, tiver o conhecimento, tiver toda essa bagagem teórica e colocar isso na prática, você também consegue fazer, tá? Mas os profissionais estão aí para isso, né? Para atender essa demanda. Então, esses 3 pontos, aí qual é o seu objetivo? É performance ou é finalizar o desafio? Tá legal? Aí, baseado nisso, vamos lá desenvolver uma tabelinha aí. Se você tiver com uma caneta ou um lápis na mão, anota. Então, vamos lá. Então, eu vou falar o volume da prova que você pretende nadar. Aí, vou falar quantos treinos na semana é recomendado fazer. Quanto de volume na semana é recomendado fazer. Qual o volume médio por dia, né, por sessão de treino, então por treino que é recomendado fazer, e quantas semanas de treino para você realizar essa prova, tá legal? Mas antes de eu falar disso, baseado no quê? Tudo que eu falar é o mínimo que você deve fazer, tá? No meu ponto de vista, como técnico, como estudioso, como um especialista na maratona aquática, é o mínimo que você deve fazer, tá bom? E baseado em pessoas que já estão nadando, tá? Pessoas que já estão nadando, não quem é aquele que está parado há 30 anos ou aquele que nunca nadou na vida, tá bom? São pessoas que estão com um nível de condicionamento atual legal, não ótimo, mas um nível de condicionamento bom. Tá nadando ali suas 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, tá em contato com a água por pelo menos 3, 4 meses, tá bom? Então esse volume que eu vou falar é um volume mínimo, baseado em pessoas que já estão treinando, tá legal? Então vamos lá. Eu vou olhar para baixo porque eu faço minhas anotações, tá bom? Então, ó, se você vai nadar uma prova de até 2 km, 500, 1.000, 1.500 ou 2.000, você precisa fazer 3 treinos na semana, mínimo 3 vezes na semana, e já adiantando. E com 2, dá? Dá também. Com 1, dá? Pode ser que sim, tem que avaliar caso a caso, tá bom? Então, cuidado com as perguntas aí, porque isso aqui não é uma regra, não é uma receita de bolo, mas é o que eu recomendo, tá? Então, provas de até 2 km. Nadar 3 vezes por semana. Nadar um volume semanal de 5 km por semana, né? O que dá mais ou menos 1.700 metros por treino. Se você nadar 3 vezes por semana, vai nadar mais ou menos 1.700 metros por treino durante 8 semanas. Então, você que tem um objetivo de nadar até 2 km, que já vem nadando, né, se condicionando, não está parado, quer nadar até 2 km, você vai nadar 3 vezes por semana, treinar 5 km por semana, o que dá uma média de 1,7 km por dia, né, 1.700 metros por dia, mais ou menos, em 8 semanas para se preparar para essa prova. Tá legal? Se você pretende fazer uma prova de 2,5 km até 5 km, né? Mais uma vez, esse é o mínimo, tá? Nadar 3 vezes por semana,
Um volume semanal de 9 km por semana, a soma da semana vai chegar em 9 km, o que dá uma média aí de 2,5 a 3 km por dia, se você nadar 3 vezes na semana. 10 semanas de preparação, tá? Tudo isso é isso ou mais. Samir, eu vou nadar 5 vezes na semana. Posso nadar 10 km, vou nadar 2 km por dia, ao invés de nadar 3 vezes, de 2,5 km a 3. Eu posso nadar 5 vezes de 2 km? Sim, porque o que conta sempre é o volume da semana, tá legal? A gente sempre faz a conta do volume semanal. Depois nós vamos falar sobre a parte mental aí, tá? Então, ó, volume semanal, tá bom? Se você quer nadar de 5,5 km a 7,5 km, nadar 4 vezes por semana, uma média aí de 13 km por semana, uma soma, né, o volume total na semana de 13 km, que dá uma média de 3,3 km por treino, por sessão de treino, uma periodização aí, um programa de treino específico de 10 semanas, tá? Então isso para nadar de 5,5 a 7,5, tá? Então se você vai fazer o Aquaman 7K, vai fazer a prova da Poliana 7K, 10 semanas treinando em torno de 13 km por semana é o suficiente. Lembrando, para você que quer finalizar a prova, se você quer performance, se você quer ganhar, quer chegar na frente, joga para cima, a régua aumenta. Tem que treinar mais. Se você quer resultados que vão te dar um destaque ali na competição, né? Precisa treinar mais, tá bom? Se você vai nadar uma prova de 8 a 12 quilômetros, já é uma prova mais longa. Nadar 4 a 5 vezes na semana. Uma metragem de 17 km por semana, então a soma dos treinos na semana vai chegar em 17K. O que dá uma média de 4 km, 4,2 km por dia, né, por treino. Uma periodização de 12 semanas. Né? Então são 3 meses treinando para essa prova, especificamente para essa prova. Já está condicionado, já não está parado, totalmente parado, está com uma base. Vai treinar essas 12 semanas dentro desse volume, para completar bem a prova. Se você vai nadar uma prova acima de 12 km, uma prova acima de 12 km, e aí nós temos provas de 12, de 15, de 17, de 20, de 24, de 25, de 30, de 36, enfim. Tem diversas provas. E aí é uma análise separada para cada um. Mas em geral, uma prova de 12 km. Pô, vou nadar o Aquaman em 12K. Capitólio, em março. 5 vezes na semana ou mais. 21 km por semana. 21 km por semana. 4,5 a 5 de média por treino, vai dar mais ou menos isso, tá? 15 semanas de treino específico, tá bom? Agora vamos para os detalhes, né? Então, alguns detalhes eu já falei, que esses volumes que eu comentei são volumes baseados em pessoas que já vêm nadando, que tá com condicionamento mínimo. São números que eu considero o mínimo para você completar bem a prova. Para você completar bem a prova, se você pensa em performance, se você pensa em resultado, talvez precise de mais do que isso. Se você é um atleta experiente, às vezes com isso já dá conta, mas em geral, talvez precise de mais volume do que isso. O número de vezes na semana, 3, 4, 5, eu coloquei baseado no volume da semana para poder fazer uma boa distribuição. Então, se você treina 3 vezes por semana e teria que nadar aí 21 km na semana, você teria que fazer um treino de 7 km por dia. É muito mais fácil você treinar 5 vezes na semana um volume de 4.000 do que você nadar 3 vezes na semana um volume de 7.000. O que acontece nesse caso? Você tem mais qualidade nadando todos os dias um volume menor do que nadando 3 vezes na semana um volume muito grande. Pô, Samir, mas cara, o único jeito de eu conseguir treinar é realmente essas 3 vezes na semana que eu encaixo na minha agenda. Então, beleza. Então, vamos fazer 3 treinos de 7.000 e vamos fazer essa adaptação dessa forma. Agora, se você tem a disponibilidade de nadar mais vezes na semana, um volume um pouco menor, ótimo, porque você vai estar em contato com a água todos os dias, né? O que desenvolve muito bem a propriocepção, a sua percepção na água, né? A sua técnica vai ficando cada vez mais fácil, cada vez mais apurada, e você vai ter uma qualidade melhor no seu treino. Por que muitos atletas dobram treinos? Exatamente por isso.
Imagina um atleta de alto nível que treina ali 15 quilômetros por dia. Imagina ele fazer uma sessão de 15 quilômetros. Então o que ele faz? Uma sessão de 8 e uma sessão de 7. Ou uma sessão de 9, uma sessão de 6. Enfim, aí vai da distribuição de cada um. Por quê? Porque ele consegue ter mais qualidade no treino dele. Depois de um certo volume, de um certo tempo de treino, botando intensidade, ritmo, cabeça, tudo isso influencia bastante. Então por isso que existem as dobras, né? Não é simplesmente para você ter mais volume, não é só para isso. É para você ter mais qualidade também. Então o volume e a qualidade, elas andam juntos o tempo todo. Então se você acha que treina pouco por dia, mas no final da semana você faz as contas e você vê que está com volume grande, então você não nada pouco. Então o não nada o suficiente ele é relativo. O não nada o suficiente é assim, um amigo meu nada 3 vezes por semana de 7.000. E você? Eu nado 6 vezes por semana, 4,5 km. Eu nado pouco. 3 vezes na semana de 7.000 dá 21. 6 vezes na semana de 4,5 dá 27. Isso é, quem nada 6 vezes na semana está treinando mais do que quem nada 3, apesar de estar nadando 7 km por dia, o que nada 3, o outro está nadando 6 de 4,5. Quem nada mais? Aquele que nada 6 vezes na semana. E essa conta, ela vai ter o resultado lá no dia da prova. Então, assim, é matemática mesmo o tempo todo. Tá legal, pessoal? Então é muito importante que vocês pensem nisso. Aí a gente entra numa parte um pouco mais mental, né? Então você, beleza, você tá com esse treino mínimo, né? Que a gente colocou aqui, que eu coloquei aqui para vocês, né? Número de dias mínimo, número de treinos, número de sessões, número de volume por dia, volume por semana. Aí a gente entra assim, pô, Samir, mas eu vou nadar 4,5 km, só que eu vou nadar uma prova de 5 horas. Eu não preciso fazer um treino mais longo? Sim. Aí a gente entra na questão dos simulados. Os simulados, eles são muito importantes de ser realizados, porque é lá que você vai ter realmente o contato com as condições que você vai encarar na prova, com o ambiente que você vai encontrar no dia da prova, com a navegação, né, com a verdadeira navegação, porque no treino a gente trabalha a navegação, mas a gente trabalha a parte técnica da navegação. Porque a navegação em si, aprender a visualizar, a gente vai aprender na prova, vai aprender num simulado, né? Porque aí nós vamos estar na realidade. Porque normalmente a gente treina na piscina, num lugar fechado, você tem todas as referências que você está acostumado todos os dias. Então o simulado, ele é fundamental para você trabalhar a sua cabeça, para você se preparar para o ambiente. Tudo isso faz parte do treinamento, tá? Então você que vai encarar uma maratona aquática com águas abertas, precisa fazer simulado para sua segurança física e mental, tá? Então, vou fazer uma prova que vai durar muito tempo. Então eu tenho que fazer treinos que duram muito tempo. Não, você não precisa fazer treinos diários que duram muito tempo. Você precisa fazer treinos específicos que duram muito tempo. Então, simulados. Samir, olha, eu não tenho condições de ir para uma represa, para o mar, para não ir para lugar nenhum. Beleza, sem problema. Vamos fazer esse treino mais longo na piscina, para trabalhar a mente, que inclusive trabalha mais do que em águas abertas, porque na águas abertas a gente tem uma distração, né? Na piscina a gente não tem distração, é azulejo, 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 né? Vamos fazer na piscina, mas esteja preparado para a condição que você vai encontrar na prova. Correnteza, vento, frio, calor, onda, marola, esteja preparado para isso. Tá? O simulado prepara você para a parte mental e também para essa parte de condições climáticas, condições da natureza, tá bom? E parte técnica da navegação e as alterações técnicas de acordo com as condições, que é um outro assunto, já tratamos, mas podemos tratar de novo futuramente, tá? Então, o simulado é fundamental para o seu físico e para o seu mental. Quantas vezes eu devo fazer o simulado? 1 vez por mês, 1 a 2 vezes por mês. Se você vai fazer uma prova de... Vamos pegar aqui, ó, uma prova que é a mais comum, de 2,5 a 5 km, tá? Que são a maioria das provas dos circuitos que a gente tem por aí. Das provas é 2,5 km a 5, né? De 1 a 5. Então, são mais ou menos 10 semanas de treino até chegar lá. Dentro dessas 10 semanas de treino, o ideal é que você encaixe pelo menos 5 simulados. Um simulado a cada 2 semanas, né? Um simulado a cada 15 dias. Isso é, 2 simulados por mês. A cada 15 dias vai para uma represa, não consigo. Pô, 1 por mês.
um por mês, tá bom? Você vai ter contato pelo menos 3 vezes antes de chegar na prova, tá? Então fazer o simulado é importante. Coloque isso na sua agenda. Coloque isso na sua agenda. Se você quer participar de Águas Abertas, coloque isso na sua agenda, no seu planejamento, que você precisa ter dias disponíveis para participar de um simulado, para participar de uma prova, para que você tenha essa experiência prática das Águas Abertas, tá bom? Não tenta encarar direto a prova sem passar por simulado, tá bom? A parte física e mental, mais uma vez, ela é importantíssima e ela é trabalhada dentro do simulado. Então, qual que é o ideal? Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, ou no mínimo uma vez por mês, né? O que eu gosto de fazer? Eu sempre faço um simulado e uma prova por mês, quando tinham as provas, né? Eu sempre faço isso, porque assim, no simulado eu consigo trabalhar uma qualidade, né? Fazer testes ali, conhecer, fazer testes, errar, acertar, e uma prova, onde eu vou colocar em prática aquela estratégia, aquela condição que eu quero na minha prova principal. Então, se você consegue encaixar um simulado e uma prova por mês, é muito bom. Você tem a sua prova-alvo lá. Então, nessas provas, nessas mini-metas que a gente conversou ontem, que são as provas intermediárias aí, você não vai trabalhar tão especificamente, né? Não vai polir tanto, não vai descansar tanto. Vai descansar para a prova, mas vai usar como um treino de qualidade, tá bom? Outro aspecto muito importante, considere os treinos como preparação também. Algumas pessoas não têm condições de fazer as provas, mas têm condições de fazer os simulados. Pode ser condição de tempo, pode ser condição financeira. Não tem condição de fazer. Pô, vou fazer uma prova, vou fazer... Aí vamos pegar uma prova longa, tá? Vou fazer uma 14 bis. Só que eu não tenho condição de fazer várias provas, porque vou ter um custo razoável ali para participar da 14 bis. Não tenho condições de fazer provas, pagar inscrição, pagar viagem e tudo mais. Eu tenho uma represa, aqui em Campinas, por exemplo, tem uma represa a 1 hora daqui. Eu tenho uma aluna que vai fazer o Lima Pontal. A cada 15 dias, 3 semanas, ela está indo para a represa. É um investimento que ela faz. É mais barato do que uma prova, né? Então, o que ela faz? Ela vai para a represa e faz treinos específicos. Então, considere o treino também específico. Não é só a prova que te prepara, né? Então, assim, pô, vou fazer uma prova de 24 km. Então, eu tenho que fazer uma prova de 5, uma prova de 10, uma prova de 12, uma prova de 15, uma prova de 20, para poder fazer uma de 24. Não necessariamente, né? Se o seu objetivo é finalizar essa prova, a competição em si, ela não vai te dar toda a ferramenta que você precisa. Ela vai te dar a ferramenta da competição, da adrenalina, da competitividade, do contato físico. É importante? É importante. Mas se você quer só completar essa prova, já está na sua cabeça que você quer completar essa prova, você pode poupar essa parte financeira indo para treinos e fazendo treinos específicos. Minha previsão é nadar por 10 horas. Então você vai fazer um treino de 2 horas, depois vai fazer um treino de 3 horas e meia, vai fazer um treino de 5 horas, vai fazer um treino de 7 horas. Ótimo. Chegou a 70% do volume que você prevê, né? Se você vai nadar 10 horas, 7 horas é 70% do volume que você prevê. Está preparado. Sem ter feito prova, você preparou sua mente e seu corpo para essa prova, tá bom? Então é isso. E aí, para finalizar, os 3 pilares que eu sempre coloco. Depois eu vou responder, tem 2 perguntas na caixinha lá. Os 3 pilares que eu sempre coloco, né? Então, para você se planejar para essa prova, para você não achar que nada pouco, para você não achar que precisa nadar demais para fazer o seu desafio, primeiro, planeja seu tempo. Primeiro de tudo, antes de você estipular o seu desafio, planeja o seu tempo, planeja a sua rotina de trabalho, de família, planeja toda a sua rotina e não abra mão do seu treino. Quando você planejar a sua rotina, não abra mão do seu treino. Eu não abro mão do meu treino, não abro mão. Todos os dias eu tenho separado o meu treino. Eu tenho separado no meu dia minhas horas de treino. Eu tenho 1h30 de treino todos os dias, está separado na minha rotina. Eu deixo de fazer alguma coisa, mas eu não deixo de treinar. Então isso é você criar uma rotina, você realmente colocar na sua agenda, tá bom? Então o primeiro pilar planeja o seu tempo,
com a sua família, com o seu trabalho, com o seu dia a dia, com a sua rotina, né? E não abra mão do seu treino. Segundo pilar, escolha o seu objetivo. Aí sim, bom, eu vou ter 2 horas por dia de treino e vou ter um final de semana por mês ou a cada 15 dias para treinar. Joia, 2 horas de treino, dá para nadar bastante, né? Dá para treinar bastante. E como você tem aí 1 ou 2 finais de semana livre por mês, você vai poder fazer treinos longos. Ótimo, então dá para você pensar numa ultramaratona. Eu tenho 45 minutos por treino, só 3 vezes por semana, e final de semana meu é atolado. Então, faça as contas do que eu acabei de falar, né? Dá para fazer uma prova de acima de 12? Não dá. Teoricamente não dá. Você pode tentar, mas esteja preparado para uma possível frustração, tá bom? Então é pouco. Então planeje seu horário, planeje sua rotina, aí você estipula o seu desafio. Por quê? Porque assim você não corre risco de frustração, você não corre risco de ficar triste, de achar que não é capaz, sendo que na verdade a sua preparação não foi suficiente para aquilo, né? E terceiro, faça o acompanhamento com um profissional, porque nós da área trabalhamos para isso, né? Nós nos formamos para isso. Ou se você quer fazer sua periodização, estude muito, porque eu até hoje eu estudo muito na hora de montar uma periodização. Há 4 anos atrás errei feio numa periodização, isso que eu já tinha feito 9 preparações para aquela prova, e errei feio. Há 4 anos atrás errei, né? Então estude muito. Se você quer fazer sozinho, estude muito, faça cursos, faça mentoria, pergunta para um profissional, conversa, faça o que tiver que fazer, mas faça muito, tá? E um toque que eu dou aí, não adianta ficar pedindo dica, hein? Dica não é estudar, hein? Dica não é estudar. Samir, me dá uma dica de periodização. Pessoal, não existe dica de periodização. Periodização é baseado, é profundo o negócio, é profundo. Na hora que a gente monta uma periodização, a gente pensa na fisiologia humana, a gente pensa na parte fisiológica, parte técnica, quanto tempo de descanso, quanto é o volume mínimo, quanto que tem que nadar o volume, quanto tem que descansar, quando tem que descansar, qual o intervalo no começo, no meio e no final da temporada, qual o volume de série, onde eu vou usar material, onde eu não vou. É coisa pra caramba que pensa. Então assim, não tem dica de treino, não tem dica de periodização, não existe, tá? Esse é um trabalho. O nosso serviço às vezes parece muito simples, mas não é simples não, tem um estudo por trás, né? O canal da Nada Mais aí falou, boa Samir, dica não faz milagre, é isso aí, dica não faz milagre, a gente dá dicas que é para você se sentir bem, você se sentir confortável, mas por trás disso tem muito estudo, tá bom? Então os 3 pilares: planeje o seu tempo, não abra mão do seu treino, escolha o seu objetivo baseado no seu tempo disponível, baseado na sua rotina, e faça o acompanhamento do profissional ou estude muito para você saber o que está fazendo e não se machucar, não se lesionar e não se frustrar, tá bom? É normal nadar um volume semanal de 10 e sentir dificuldade em fazer um desafio direto de 3? Sim, isso acontece, porque depende muito dos estímulos que você está fazendo nesses treinos, né? Então, se você está fazendo estímulos que são de A1 e A2, e aí você quer fazer um desafio de 3 km num ritmo de A2 a 3, o seu corpo vai estranhar isso, né? Então, se você segura, em geral, no treino, 1,50 de média, e aí no desafio você começa nadando para 1,35, o seu corpo não vai entender o que está acontecendo, tá bom? Então, esteja muito preparado aí para fazer o específico. É o que eu falei, não é só o volume, não é só o intervalo, não é só a intensidade. É o volume, é o intervalo, é a intensidade, é a periodização toda que vai fazer diferença. Às vezes você nada um monte, né, como você disse aí, né, Fê, nada 10 km por semana, mas tem dificuldade de completar 3. Por quê? Talvez esse treino esteja muito intervalado, talvez esse treino esteja numa intensidade muito alta e você não sabe nadar em intensidade baixa para nadar esses 3 km com qualidade, tá bom? Então são vários fatores aí que influenciam. Complementando, nadar no mar uma vez por semana equivale a um simulado? Sim, com certeza. Como são os mesmos pontos de referência, acaba não treinando a navegação. Nadar no mar uma vez por semana. Não, mas tudo bem, não tem problema.
apesar dos pontos de referência serem sempre os mesmos, você está num ambiente aberto, né? Você não está enxergando fundo, você muda a temperatura da água, muda a temperatura fora. Então você tem uma variação das condições. Então, sim, é um simulado sim, tá? O que é legal, você variar estímulos, né? Variar estímulos de intensidade, variar o estímulo do volume, variar esses estímulos, tá bom? Última pergunta, em provas de 1,5 e 1.000, quantos por cento de A2 e A3 por semana? O Eran está perguntando, né? Bom, prova de 1.500, né? É uma prova longa. Se o seu objetivo é triatlon, é uma coisa. Se o seu objetivo é maratona aquática, é outro, tá? Então vamos lá, vamos supor que o objetivo é um triatlo, que você vai pedalar e correr depois. Então, se você vai fazer uma prova de triatlo, o estímulo vai ser A1 e A2, porque depois você tem as outras modalidades. Se você vai fazer uma prova de maratona aquática, que precisa de uma intensidade maior, né, então o volume de A2 e A3 vai ser um pouco maior. Em questão de porcentagem, mais uma vez, vai depender, tem que analisar de atleta para atleta. Em geral, o ideal para uma prova longa é 70% a 80% no aeróbico básico, que é o aeróbico o A1 e o A2, e 20%, né, em A3 e anaeróbico. Em geral é isso, seja para 1.500, para 3 km, para 20, não importa, tá? Tem uma regrinha que a gente chama de 80-20, que eu esqueci o nome do autor, mas é 80-20, 80% de aeróbico básico, A0, A1, A2, para 20% de A3 e anaeróbico, tá bom? Samir, é importante o técnico observar o atleta presencial para avaliar a performance dele? Não é fundamental. É importante, mas não é fundamental. Se o atleta manda vídeo, se o atleta conversa com o atleta, né, os treinos que eu monto, com a utilização do material, os descansos, intervalos, o específico ali, eu trabalho já pensando nessa distância, tá bom? Então a parte técnica eu trabalho através dos materiais, principalmente. Tem os educativos, tem os materiais, eu trabalho a partir disso, né? E eu consigo ver a evolução porque me manda resultados de treinos, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, aí vai de atleta para atleta. Tem atleta que não manda, mas que fala que está tendo evolução, e aí a gente faz o acompanhamento. Se tiver alguém na beira da piscina, ótimo, mas o que eu tenho ouvido muito, tá? E aí eu não estou menosprezando nem nada, mas o que eu tenho ouvido muito, profissionais mal preparados na beira da piscina, profissionais que não estão fazendo um bom trabalho, né? Então não adianta. Então é relativo, né? Você ter um profissional na beira da piscina te olhando para ser um guarda-vidas é uma coisa, te olhando para te corrigir, para falar para você é outra. Então o que eu tenho? Eu tenho atletas que pegam planilha comigo, porque faz essa base fisiológica toda, esse treinamento todo comigo, só que tem alguém acompanhando. As meninas de Brasília, por exemplo, tem um técnico nota 1000, que ele passa a minha planilha e ele ajuda nas correções. O técnico de Vitória também, de Tocantins, a mesma coisa, ele passa o meu treino para atleta e ele corrige. Pô, sensacional essa parceria, o cara tá sendo um baita do profissional, uma baita ética, e eu gosto disso. Então, se você tem condição de ter alguém junto ali na borda, beleza, vai ajudar. Última pergunta, hein? Quando o joelho começa a doer 2 semanas antes da prova, fazemos assim mesmo a prova? Aí tem que conversar com o fisioterapeuta, tem que conversar com o médico para ver o que você tem no joelho, né? Se for alguma coisa grave, não deve fazer. Agora aí já é uma análise que não cai na minha alçada, aí eu prefiro não dar minha opinião, porque eu não sei que tipo de problema é, né? Às vezes é um problema mais simples, que nadar não vai ter problema nenhum, ótimo, mas às vezes é um problema grave, que aí talvez tenha que abortar, tá bom? Pessoal, muito obrigado aí pela presença de vocês, um abraço, fui!